Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno dessa noite. Hoje é dia 27 de novembro de 2014, uma quinta-feira, são 20 horas e 2 minutos, 28 graus na cidade de Jaú. Estamos transmitindo este encontro de estudos da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo. Estamos estudando o capítulo 7, Espíritos Endurecidos. E na comunicação intitulada A Rainha de Ude. Subtítulo: Falecida em França em 1858. Primeira pergunta: quais as vossas sensações ao deixardes o mundo terrestre? Resposta: ainda perturbada. Torna-se-me impossível explicá-las. Pergunta, dentro da primeira pergunta mesmo: sois feliz? Resposta: tenho saudade da vida. Não sei. Experimento a acerba dor da qual a vida me libertaria. Quisera que o corpo se levantasse do túmulo. Segunda pergunta: lamentais o ter sido sepultada entre cristãos e não no vosso país? Resposta: sim. A terra indiana me pesaria menos no corpo. Pergunta dentro dessa segunda: que pensais das honras fúnebres prestadas aos vossos despojos? Resposta: não foram grande coisa, pois eu era rainha, e nem todos se curvaram ante mim. Deixai-me, forçam-me a falar, quando não quero que saibais o que ora sou. Asseguro-vos, eu era rainha. Você viu o númerozinho na UD ou uma menos da Índia? Tem um rodapé de número 62 que explica o significado da palavra UD, né? UD foi um reino na Índia situado entre o rio Ganges e o Himalaia. Pergunta de número 3. Respeitamos a vossa hierarquia e só insistimos para que nos respondais no propósito de nos instruirmos. Acreditais que vosso filho recupere de futuro os estados do seu genitor? Resposta: meu sangue reinará por certo, visto como é digno disso. Pergunta, dentro dessa número 3 mesmo: ligais a essa reintegração do vosso filho a mesma importância que lhe dáveis quando encarnada? Resposta: meu sangue não pode misturar-se com o do povo. Quarta pergunta: não se pode fazer constar na respectiva certidão de óbito o lugar do vosso nascimento. Podereis dizê-lo agora a nós? Resposta: sou oriunda da mais nobre dos sangues, do mais nobre dos sangues da Índia. Penso que nasci em Delhi. Pergunta de número 5. Vós que vivestes nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais hoje de tudo isso? Resposta: que tenho direito. Pergunta dentro da número 5. A vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesseis outra mais elevada nesse mundo em que ora estáis? Resposta: continuo a ser rainha, que se enviem escravas para me servirem. Mas, não sei, parece-me que poucos se preocupam com a minha pessoa aqui, e eu, contudo, sou sempre a mesma. Questão de número 6. Pergunta de número 6. Professáveis a religião muçulmana ou a hindu? Resposta: muçulmana. Eu, porém, era bastante poderosa para que me ocupasse de Deus. Subpergunta dentro da número 6. No ponto de vista da felicidade humana, quais as diferenças que assinalais entre a vossa religião e o cristianismo? Resposta: a religião cristã é absurda. Diz que todos são irmãos.
Pergunta: qual a vossa opinião a respeito de Maomé? Resposta: não era filho de rei. Pergunta: subpergunta dentro da número 6 ainda. Acreditais que ele houvesse tido uma missão divina? Resposta: isso que me importa. Subpergunta ainda dentro da número 6. Qual a vossa opinião quanto a Cristo? Resposta: o filho do carpinteiro não é digno de me preocupar meus pensamentos. Pergunta de número 7. Que pensais desse uso pelo qual as mulheres muçulmanas se furtam aos olhos masculinos? Resposta: penso que as mulheres nasceram para dominar. Subpergunta dentro da número 7. Tendes inveja da liberdade de que gozam as europeias? Resposta: que poderia importar-me essa liberdade? Servem-nas acaso ajoelhados? Pergunta de número 8. Tendes reminiscências de encarnações anteriores a esta que vindes de deixar? Resposta: deveria ter sido sempre rainha. Pergunta de número 9. Por que me acudistes tão prontamente ao nosso apelo? Desculpa, por que acudistes tão prontamente ao nosso apelo? Resposta: não queria fazê-lo, mas forçaram-me. Acaso julgarás que eu me dignaria responder-te? Que és tu ao meu lado? Pergunta, subpergunta dentro da número 9. E quem vos forçou a vir? Resposta: eu mesma não sei, posto que não deva existir ninguém mais poderoso do que eu. Pergunta de número 10. Sob que forma vos apresentais aqui? Resposta: sempre rainha. E pensais que eu tenha deixado de o ser? És pouco respeitoso. Fica sabendo que não é desse modo que se fala a rainhas. 11ª pergunta. Se não fosse dado enxergar-vos, ver-vos-íamos com os vossos ornatos e pedrarias? Resposta: certamente. Subpergunta dentro da número 11. E como se explica o fato de, despojado de tudo isso, conservar o vosso espírito os tais aparatos, sobretudo os ornamentos? Resposta: é que eles não me deixam. Sou tão bela quanto era e não compreendo o juízo que de mim fazeis. É verdade que nunca me vistes. 12ª pergunta. Qual a impressão que vos causa em vos achardes entre nós? Resposta: se pudesse evitá-lo. Tratam-me com tão pouca cortesia. São Luís. Pergunta a São Luís. Deixai-a, a pobre perturbada. Tende compaixão de sua cegueira. Eu oxalá vos sirva a ela de exemplo. Não sabeis quanto padece o seu orgulho. Na realidade, é um chamamento de atenção de São Luís à comunicação desta rainha. E depois de uma explicação de Kardec. Evocando esta grandeza de caída ao túmulo, não esperávamos respostas de grande alcance, dado ao gênero da educação feminina no seu país. Julgávamos, porém, encontrar nesse espírito, não diremos filosofia, mas pelo menos uma noção mais aproximada da realidade e ideias mais sensatas relativas às vaidades e grandezas terráqueas. Longe disso, vimos que o espírito conserva todos os preconceitos terrestres na plenitude da sua força, que o orgulho nada perdeu das suas ilusões,
que lutava contra a própria fraqueza e, finalmente, que muito devia sofrer pela sua impotência. Era muçulmana? Ela era de religião muçulmana. Mas na Índia, as duas correntes, o budismo e a corrente muçulmana. Mas a muçulmana não é aquela que domina a mulher? Mas em alguns lugares ela não é cultuada da mesma maneira, né? Por isso que existem as diversas facções dentro da religião muçulmana. Os xiitas, os hititas e tal, né? Uns são mais radicais e outros menos radicais. Tem uma que se intitula Shumeni. Foi dada na cidade de Bordeaux, 1862. Com esse nome, apresenta-se um espírito ao médium, habituado a este gênero de manifestações, parecendo que a sua missão se constituiu em assistir os espíritos atrasados, conduzidos por seu guia espiritual, com o duplo objetivo de adiantar a um e instruir a outro. Pergunta: quem sois? Este nome é de homem ou de mulher? Resposta: de homem, e tão infeliz quanto possível. Sofro todos os tormentos do inferno. Pergunta: mas se o inferno não existe, como podeis sofrer-lhes as torturas? Resposta: pergunta inútil. Outra pergunta: compreendo, mas outros precisam de explicações. Resposta: isso pouco me incomoda. Outra pergunta: o egoísmo não será uma das causas do vosso sofrimento? Resposta: pode ser. Outra: se quiserdes ser aliviado, começais repudiando as más tendências. Resposta: não te incomodes com o que não é da tua conta. Principia orando por mim, como fazes com os outros, e depois veremos. Outra pergunta: a não me auxiliares com o vosso arrependimento, a prece pouco valor poderá ter. Resposta: mas falando em vez de orares, menos ainda me adiantarás. Outra: então desejais adiantar-vos? Resposta: talvez, não sei. Vejamos o essencial, isto é, se a prece alivia os sofrimentos. Outra pergunta: unamos então os nossos pensamentos com a firme vontade de obter o vosso alívio. Resposta: vá lá. Outra pergunta depois da prece: estáis satisfeito? Resposta: não como fora para desejar. Outra: mas o remédio aplicado pela primeira vez não pode curar imediatamente um mal antigo. Resposta: é possível. Pergunta: quereis voltar? Resposta: se me chamares. O guia do médium: filha, terás muito trabalho com este espírito endurecido, mas o maior mérito não advém de salvar os não perdidos. Coragem, perseverança e triunfarás afinal. Não há culpados que se não possam regenerar por meio da persuasão e do exemplo, visto como os espíritos, por mais perversos, acabam por corrigir-se com o tempo. O fato de muitas vezes ser impossível regenerá-los prontamente não importa a inutilidade desses esforços. Mesmo a contragosto, as ideias sugeridas a esses espíritos fazem-nos refletir. São como semente que, cedo ou tarde, tivesse de frutificar. Não se arrebenta a pedra com a primeira marretada. Isto que te digo pode aplicar-se também aos encarnados, e tu deves compreender a razão por que o Espiritismo não torna imediatamente perfeitos nem mesmo os mais crentes adeptos. A crença é o primeiro passo. Vem em seguida a fé e a transformação por sua vez. Mas, além disso, força é que muitos venham
revigorar-se no mundo espiritual. Entre os espíritos endurecidos, não há perversos e maus. Grande é o número daqueles que, sem fazer mal, estacionam por orgulho, indiferença ou apatia. Estes nem por isso são menos infelizes, pois tanto mais os aflige a inércia, quanto mais se veem privados das mundanas compensações. Intolerável, certamente, se lhes torna a perspectiva do infinito, porém eles não têm a força nem a vontade para romper com essa situação. Queremos referir-nos a esses indivíduos que levam uma existência ociosa, inútil a si como ao próximo, acabando muitas vezes no suicídio, sem motivos sérios, por enfado da vida. Em regra, esses espíritos são menos passíveis de imediata regeneração do que aqueles que são positivamente maus, visto como estes ao menos dispõem de energia e, uma vez doutrinados, votam-se ao bem com o mesmo ardor com que se votaram ao mal, com que se votavam ao mal. Aos outros, muitas encarnações se fazem necessárias para que progridam, e isto pouco a pouco, domados pelo tédio, procurando, para se distraírem, qualquer ocupação que mais tarde venha a transformar-se em necessidade. Alguma pergunta a respeito daquilo que a gente acabou de ler? Não? Então nós vamos passar para o capítulo 8, Expiações Terrestres. Marcelo, o menino do número 4. Num hospital de província, havia um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar. Designavam-no pelo número 4, inteiramente contorcido, já pela sua deformidade inata. Já pela doença, as pernas se lhe torciam, roçando pelo pescoço. Num estado de tal magreza que eram pele e ossos, o corpo uma chaga, os sofrimentos atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo, já de 8 longos anos, e, no entanto, demonstrava ao enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre, um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse. Achava-lhe um quê de atraente na precocidade intelectual. Assim, não só o tratava com bondade, como fazia leituras quando as ocupações lhe permitiam, e se admirava do seu critério na apreciação das coisas, ao seu ver, superiores à compreensão da sua idade. Um dia disse-lhe o menino: doutor, tenha a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas. Para que? Replicou o médico, se já lhe ministrei o suficiente e maior quantidade pode fazer-lhe mal? É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir, e ao menos quando durmo, a ninguém incomodo. Aqui está quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma encerrada num corpo informe. Onde teria ido essa criança ao rir esses sentimentos? Certamente não foi no meio que se educou, além de que, na idade que principiou a sofrer, não possuía sequer um raciocínio. Tais sentimentos eram-lhe inatos.
Mas então, por que se via condenado ao sofrimento, admitindo-se que Deus houvesse concomitantemente criado uma alma assim tão nobre e aquele mísero corpo, instrumento dos suplícios? É preciso negar a bondade de Deus ou admitir a anterioridade da causa, isto é, a preexistência da alma e a pluralidade das existências. Os últimos pensamentos daquela criança ao desencarnar foram para Deus e para o caridoso médico que dela se condoeu. Decorrido algum tempo, foi o seu espírito evocado na Sociedade de Paris e deu a seguinte comunicação: ao vosso chamado vim fazer com que a minha voz se estenda para além deste círculo, tocando todos os corações. Oxalá seu eco se faça ouvir na solidão e lhes lembre que as agonias da terra têm por premissas as alegrias do céu, que o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. Essa voz lhes dirá que, sobre o catre da miséria, estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuperável, desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e dos seus bons espíritos. Essa voz lhes fará ouvir lamentações de mistura com preces, para que lhes compreendam a harmonia piedosa, bem diferentes da de outros coros de blasfêmia. Um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, cedeu-me o seu lugar por esta noite. Aqui tem um rodapé de número 63, que explica que Santo Agostinho, pelo médium com o qual habitualmente se comunica na sociedade. Quer dizer, acho que foi Santo Agostinho que cedeu o lugar para ele se comunicar. Por minha vez também me compete dizer alguma coisa acerca do progresso da vossa doutrina, que deve auxiliar aqueles que entre vós encarnam para ensinar a sofrer. O Espiritismo será a pedra de toque. Os padecentes terão o exemplo e a palavra, e então as imprecações se transformarão em gritos de alegria e lágrimas de contentamento. Pergunta ao espírito do menino: pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiação de faltas anteriores? Resposta: não seria uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conhecestes, tão mísero, foi belo, grande, rico e adulado. Eu tivera aduladores e cortesãos. Fora fútil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado, reneguei a Deus, prejudiquei meu semelhante, mas expiei cruelmente primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Os meus sofrimentos, de alguns anos apenas, nesta última encarnação, suportei-os eu anteriormente por toda uma existência que andou pela extrema velhice. Por meu arrependimento, e conquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive a última que bem conheceis. E fui eu quem a solicitou para terminar a minha depuração. Adeus, amigos. Tornarei algumas vezes. A minha missão é consolar e não instruir. Há, porém, aqui muitas pessoas cujas feridas jazem ocultas e essas terão prazer com a minha presença. Assinado Marcelo. Instruções do guia do médium. Pobrezinho sofredor, definhado, ulceroso e disforme. Nesse asilo de misérias e lágrimas, quantos gemidos dados! E como era resignado! E como a sua alma lobrigava já então o termo dos sofrimentos, apesar da tenra idade. No além-túmulo, pressentia a recompensa de tantos gemidos abafados e esperava. E como orava também por aqueles que não tinham resignação
no sofrimento pelos que trocavam preces por blasfêmia. Foi-lhe lenta a agonia, mas terrível não lhe foi a hora do trespasse. Certamente os membros convulsos contorciam-se, oferecendo aos assistentes o espetáculo de um corpo disforme, e revoltava-se contra o destino, o espetáculo de um corpo disforme, a revoltar-se contra o destino, nessa lei da carne, que a todo custo quer viver. Mas anjo bom lhe pairava por sobre o leito mortuário, ele cicatrizava o coração. Depois esse anjo arrebatou nas asas brancas essa alma tão bela a escapar-se de tão horripilante corpo. E foram estas as palavras pronunciadas: glória a vós, Senhor meu Deus. E a alma subiu ao Todo-Poderoso. Feliz exclamou: eis-me aqui, Senhor. Deste-me por missão exemplificar o sofrimento. Terei suportado dignamente a provação? Hoje o espírito da pobre criança sobressai, paira no espaço, vai do fraco ao humilde, e a todos diz: esperança e coragem. Livre de todas as impurezas da matéria, ele aí está junto de vós, a falar-vos, a dizer-vos, não mais com essa voz fraca e lastimosa, porém agora firme. Todos que me observaram viram que a criança não murmurava. Auriram naquele exemplo a calma para os seus males, e seus corações se tonificavam na suave confiança em Deus, que outro não era o fim da minha curta passagem pela terra. Esse considerou criança. Hã? Esse considerou criança. Não? Não vejo assim, não. Eu vejo assim, sim. Ele fala aqui, Não vejo assim. Joãozinho fala aqui, que a criança, todos que observaram, viram que a criança não murmurava. Isso, é quando ele estava no corpo ainda. Ele não fala como uma criança. As palavras que ele usa não é o linguajar de uma criança, é o linguajar de um adulto consciente, inclusive. Consciência plena daquilo que passou, né? E muitas vezes a gente olha uma pessoa como essa e acha que está em expiação. Ele está exemplificando, né? Missionário, né? Veio exemplificar a resignação. Zimel Slisgo. Zimel Slisgo. Este não passou de um pobre israelita de Vilna, falecido em maio de 1865. Durante 30 anos mendigou com uma salva na mão. Por toda a cidade era bem conhecida aquela voz que dizia: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Por essa longa peregrinação, Slisgo juntara 90.000 rublos, porém não guardava para si um só copeque. Aliviava e curava os enfermos, pagava o ensino de crianças pobres, distribuía aos necessitados a comida que lhe dava. À noite destinava-se ele ao preparo do rapé, que vendia a fim de prover as suas necessidades. E o que lhe sobrava era dos pobres. Foi sozinho no mundo e, no entanto, o seu enterro teve acompanhamento de grande parte da população de Vilna, cujos armazéns cerraram as portas. Sociedade de Paris, 15 de junho de 1865. Ele morreu em maio, mais ou menos um mês depois, né? Talvez, mais ou menos isso, foi evocado. Evocação ao Slisgo. Zimel Slisgo, o nome dele.
excessivamente feliz, chegado, enfim, à plenitude do que mais ambicionava, e bem caro paguei. Aqui estou entre vós, desde o cair da noite, agradecido pelo interesse que vos desperta o espírito do pobre mendigo, que, com satisfação, vai procurar responder às vossas perguntas. Pergunta: uma carta de Vilna nos deu conhecimento das particularidades mais notáveis da vossa existência e da simpatia que essas particularidades nos inspiram. Nasce o desejo de nos comunicar convosco. Agradecemos a vossa presença e, uma vez que quereis responder-nos, principiaremos por nos assegurar que muito felizes seremos se, para nossa orientação, pudermos conhecer a vossa posição espiritual, bem como as causas que determinaram o gênero de vida que tivestes na última encarnação. Resposta: em primeiro lugar, concedei ao meu espírito cônscio da sua verdadeira posição o favor de vos transmitir a sua opinião com respeito ao pensamento que vos ocorreu quanto à minha personalidade. E reclamo previamente os vossos conselhos para o caso de ser falsa essa minha opinião. Parece-vos singular que as manifestações públicas tomassem tanto vulto para homenagear a memória do homem insignificante que soube, por seu espírito caridoso, atrair essa simpatia. Não me refiro a vós, caro mestre, nem a ti, prezado médium, nem a vós outros, verdadeiros e sinceros espíritas. Falo sim para pessoas indiferentes à crença, pois nisso nada houve de extraordinário. A pressão moral exercida pela prática de bem sobre a humanidade é tamanha que, por mais materializada que esta seja, se inclina sempre, venera o bem, a despeito da sua tendência para o mal. Agora, as perguntas que, da vossa parte, não são ditadas pela curiosidade, mas simplesmente formuladas no intuito de ampliar o ensino. Uma vez que dispõe de liberdade, vou, portanto, dizer-vos, o mais sucintamente possível, quais as causas determinadoras da minha última existência. Faz muitos séculos vivia eu com o título de rei, ou pelo menos de príncipe soberano. Dentro da esfera do meu poder, relativamente limitado, em confronto com os atuais estados, era eu, no entanto, absoluto senhor dos meus vassalos, como dos seus destinos, e governava-os tiranicamente, ou antes, digamos, o próprio termo, como algoz. Dotado de caráter impetuoso, violento, além de avaro e sensual, podeis avaliar qual deveria ter sido o destino dos pobres seres sujeitos ao meu domínio. Além de abusar do poder para oprimir o fraco, eu subordinava empregos, trabalhos e dores ao serviço das próprias paixões. Assim é que impunha uma dízima ao produto da mendicidade. E ninguém poderia acumular sem que eu antecipadamente lhe não tomasse uma cota avultada dessas sobras que a piedade humana deixava resvalar para as sacolas da miséria. E mais ainda, a fim de que não descrescesse o número de mendigos entre os meus vassalos, proibi aos infelizes darem aos amigos, parentes e fâmulos necessitados a parte insignificante do que ainda lhes restava. Em uma palavra, fui tudo quanto se pode imaginar de mais cruel em relação ao sofrimento e à miséria alheia. No meio dos sofrimentos horrorosos, acabei por perder isso a que chamais vida, tanto que a minha morte era apontada como exemplo aterrador a quantos como eu, posto que em menos escala, tinham o mesmo modo de pensar. Como espírito, permaneci na erraticidade durante 3 séculos e meio. E, quando
quando, ao fim desse tempo, compreendi que a razão de ser da reencarnação era inteiramente outra, que não a seguida por meus grosseiros sentidos, obtive a força de preces, de resignação e de pesares, a permissão de suportar materialmente os mesmos sofrimentos que infligira e mais profundamente sensíveis que aqueles por mim ocasionados. Obtida a permissão, Deus concedeu que, por meu livre-arbítrio, aumentasse os sofrimentos físicos e morais. Graças à assistência dos bons espíritos, persisti na prática do bem e sou-lhes agradecido por me terem impedido de sucumbir sob o fardo que tomara aos ombros. Finalmente, preenchi uma existência de abnegação e caridade, que por si resgatou as faltas de outra, cruel e injusta. Nascido de pais pobres e cedo orfanado, aprendi a ganhar o pão numa idade em que muitos consideram incapaz do raciocínio. Vivi sozinho, sem amor, sem afeição, e desde o princípio suportei as brutalidades que para com outros havia exercido. Dizem que as quantias por mim esmoladas foram todas destinadas ao alívio de meus semelhantes. É um fato incompulso, ao qual, sem orgulho nem ênfase, devo acrescentar que muitíssimas vezes, com sacrifício de privações relativamente imperiosas, aumentava o benefício que me permitiam fazer a caridade pública. Desencarnei calmamente, confiando no valor de minha reparação, e sou premiado, muito mais do que poderiam ter cogitado as minhas secretas aspirações. Hoje sou feliz, felicíssimo, podendo afirmar que todos quantos se elevam serão humilhados, como elevados serão todos quanto se humilharem. Pergunta: tendes a bondade de dizer-nos em que consistiu a vossa expiação no mundo espiritual e quanto tempo durou, a contar da vossa morte até o momento da atenuação por efeito do arrependimento e das boas resoluções? Dizei-nos também o que foi que provocou a mudança das vossas ideias no estado espiritual. Resposta: essa pergunta desperta-me muitíssimas recordações dolorosas. Quanto eu sofri, mas não, que não me lamento, apenas recordo. Quereis saber a natureza da minha expiação? Pois ei-la na sua terrível hediondez. Ao vós que fui de todos os bons sentimentos, fiquei por longo tempo, preso pelo perispírito ao corpo em decomposição, até que esta se realizasse. Vi-me corroído pelos vermes, o que muito me torturava. Quando me vi liberto das peias que me prendiam ao instrumento do suplício, mais cruel suplício me esperava. Depois do sofrimento físico, o sofrimento moral, muito mais longo. Fui colocado em presença de todas as minhas vítimas, periodicamente constrangido por uma força superior, era levado a rever o quadro vivo dos meus crimes. E via física e moralmente todas as dores que a outrem fizeram sofrer. Ah, meus amigos, que terrível é a visão constante daqueles a quem fizemos mal. Entre vós, tendes apenas um fraco exemplo no confronto do acusado com a sua vítima. Aí tendes, em resumo, o que sofri durante 3 séculos e meio, até que Deus, compadecido da minha dor e tocado pelo meu arrependimento, solicitado pelos que me assistiam, permitisse a vida de expiação que conheceis. Pergunta: algum motivo particular vos induziu a escolher a última existência subordinada à religião israelita? Resposta: não a escolhi por mim, mas ouvi os conselhos dos meus guias. A religião de Israel era uma pequena humilhação a mais na minha prova, uma vez que, como em certos países, a maioria dos encarnados menosprezam os judeus
e, sobretudo, os judeus mendicantes. Pergunta: na terra, com que idade começastes a vossa obra de expiação? Resposta: como vos ocorreu o pensamento de vos desobrigar das resoluções previamente tomadas? Ao exercerdes tão abnegadamente a caridade, teríeis a intuição das causas que a isso vos predispunham? Resposta: meus pais eram pobres, porém inteligentes e ávaros. Moço ainda, fui privado da afeição e carinho da minha genitora. A perda desta me causou tanto maior e fundo pesar quanto meu genitor, dominado pela avidez de lucros, me abandonava completamente. Quanto aos meus irmãos, todos mais velhos do que eu, não pareciam aperceber-se das minhas mágoas. Foi um outro judeu que, movido pelo sentimento mais egoístico do que caritativo, me recolheu em sua casa e me ensinou a trabalhar. O que isso lhe custara era largamente compensado pelo meu trabalho, que, aliás, excedia muitas vezes as minhas forças. Mais tarde, liberto desse jugo, trabalhei por conta própria, mas em toda parte, no trabalho como no repouso, persegui minha saudade de minha mãe e, à medida que avançava em anos, a lembrança desse ser mais fundamente se me gravara na memória, lamentando em demasia a perda do seu amor e do seu zelo. Não tardou, fosse eu o único dos meus, pois a morte em breve, dentro de meses, ceifou-me toda a família. Então, principiou a manifestar-se-me o modo pelo qual havia de passar o resto da vida. 2 dos meus irmãos deixaram órfãos, e eu, comovido pela recordação de que, como órfãos sofreram, quis preservar os pobrezinhos de uma juventude semelhante à minha. Não produzindo meu trabalho suficiente para sustentá-los a todos, comecei a pedir esmolas, não para mim, mas para outros. A Deus não aprazia, visse eu o resultado da minha esmolaria, a consolação dos meus esforços, e assim foi que também os pobrezinhos me deixaram para sempre. Eu bem sabia o que lhes faltava, era mãe. Resolvi, pois, pedir para as viúvas infelizes que, sem poderem trabalhar para si e os filhinhos, se impunham privações fatais que acabavam por matá-las, legando ao mundo dos órfãos, ao mundo, pobres órfãos abandonados e votados aos tormentos que eu mesmo suportara. A esse tempo contava 30 anos, e naquela idade, saudável e vigoroso, viram-me pedir para a viúva e para o órfão. Penosos me foram os primeiros passos a suportar mais de um epíteto deprimente. Quando, porém, se certificaram de que eu realmente distribuía pelos pobres o que recebia, quando souberam que a essa distribuição ainda juntava as sobras do meu trabalho, então adquiri certo conceito que não deixava de me ser grato. Durante os 60 e alguns anos dessa peregrinação terrena, nunca deixei de atender à tarefa que me impuseram. Também jamais a consciência me fez sentir as causas anteriores à existência fossem o móvel do meu proceder. Um dia somente, e antes de começar a pedir, ouvi estas palavras: não façais a outrem o que não quiserdes que vos façam. Surpreendido pelos princípios gerais dessa moralidade, contida nessas poucas palavras, muitas vezes parecia-me ouvi-las acrescidas dessas outras. Mas fazei ao contrário, o que quiserdes que vos façam. Tendo por auxiliares a lembrança de minha mãe e de meus próprios sofrimentos, continuei a trilhar uma senda que a minha consciência dizia boa. Vou terminar essa longa comunicação dizendo obrigado. Imperfeito ainda,
Sei, contudo, que o mal só acarreta o mal. E, de novo, como já o disse, me dedicarei ao bem para alcançar a felicidade. Slisgo. Juliana Maria, a mendiga. Na comuna de Villate, perto de Nozay, Nigéria Inferior, havia uma pobre mulher de nome Juliana Maria, velha, enferma, vivendo da caridade pública. Um dia caiu num poço, do qual foi tirada por um conterrâneo, a que habitualmente a socorria. Transportada para casa, aí desencarnou pouco tempo depois, vítima do acidente. Era voz geral que Juliana tentara suicidar-se. Logo no dia do seu enterro, a pessoa que lhe acudira e que era espírita e médium, sentiu como que um leve contato de pessoa que estivesse próxima, sem que procurasse explicar-se a causa do fenômeno. Ao ter conhecimento do trespasso de Juliana Maria, veio-lhe o pensamento a visita possível do seu espírito. A conselho de um seu amigo da Sociedade de Paris, a quem tinha informado da ocorrência, fez a evocação com o intuito de ser útil ao espírito, mas sem que pedisse previamente, não sem que pedisse previamente o conselho dos seus protetores, que lhe deram a seguinte comunicação: poderás fazê-lo e com isso lhe darás prazer, conquanto se torne desnecessário o benefício que tens em mente prestar-lhe. Ela é feliz e inteiramente devotada aos que se lhe mostram compassivos. Tu és um de seus bons amigos. Ela quase não te deixa. Ela quase te não deixa. Ela quase que te não deixa. E contigo se comunica muitas vezes sem que o saibas. Cedo ou tarde, os serviços são recompensados. E, quando ou não sejam pelo próprio beneficiado, ou serão pelos que por ele se interessam, antes e depois da morte. Se acaso o espírito do beneficiado não tiver ainda reconhecido a sua nova situação, outros espíritos a ele simpáticos vêm dar o testemunho da sua gratidão. Eis aí o que te pode explicar a sensação que tiveste no mesmo dia da passagem de Juliana Maria. Agora será ela a auxiliar-te na prática do bem. Lembra-te do que disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado. Tu verás o serviço que esse espírito poderá prestar-te, desde que lhe peças assistência, com o fito de ser útil ao próximo. Evocação. Boa Juliana, sei que sois feliz e tudo quanto desejava é tudo quanto desejava saber. Isso não impede, porém, que de vós me lembre muitas vezes, bem como de não vos esquecer nas minhas preces. Resposta. Tens confiança em Deus. Procura inspirar aos teus doentes uma fé sincera, porque assim alcançarás sempre o que desejares. Não te preocupes nunca com a recompensa, porque ela será sempre superior ao que podes esperar. Deus sabe recompensar justiceiramente a quem se dedica ao alívio dos seus irmãos, inspirado por absoluto desinteresse. A não ser assim, tudo é ilusão, é quimera. É preciso ter fé antes de tudo, pois de outro modo nada se conseguirá. Lembra-te deste conselho e ficarás admirado dos seus resultados. Os 2 doentes que curastes são a prova do que te afirmo, pois no estado em que estavam, só com remédios, nada terias conseguido. Quando implorares permissão a Deus,
para que os bons espíritos te transmitam fluidos benéficos, se não sentires um estremecimento voluntário, é que a tua prece não foi bastante fervorosa para ser ouvida. É só nessas condições que a prece pode tornar-se valiosa. Nem outra coisa resulta de dizer: Deus Todo-Poderoso, Pai de bondade e misericórdia infinita, permiti que os bons espíritos me assistam na cura dele. Tende piedade dele, Senhor, restitui-lhe a saúde, porque sem vós eu nada posso fazer. Seja feita a vossa vontade. Tens feito bem em não desdenhar os humildes. A voz daquele que sofreu resignadamente as misérias do mundo é sempre ouvida, e nenhum serviço deixa jamais de ser recompensado. Agora uma palavra a meu respeito, confirmativa de que te disse supracitadamente. O Espiritismo te explica a minha linguagem de espírito, sem que, aliás, me seja preciso entrar em minúcias a este respeito. Outro sim, julgo inútil falar-te da minha existência anterior. A situação em que me conheceste na Terra te fará compreender e julgar as precedentes encarnações, nem sempre isentas de máculas. Condenada a uma existência miserável, enferma, inválida, mendiguei em toda a minha vida. Não acumulei dinheiro, e na velhice as parcas economias não passavam de uma centena de francos, reservadas para a hipótese de ficar amarrada no leito entrevada. Deus, julgando suficiente a expiação e a prova, deu-lhes um termo, libertou-me da vida terrestre, sem sofrimentos, porquanto não me suicidei, como a princípio julgaram. Desencarnei subitamente à borda do poço, quando a Deus enviara da terra a minha última prece. Depois, pela declividade do terreno, meu corpo resvalou naturalmente. Não sofri ao dar-se o meu trespasse, e sou feliz por ter cumprido a minha missão sem vacilações, resignadamente. Tornei-me útil na medida das minhas forças, evitando sempre prejudicar os meus semelhantes. Hoje, recebo o prêmio e dou graças a Deus, ao nosso Divino Mestre, que mitiga o travo das provações, fazendo-nos esquecer, quando encarnados, as faltas do passado, ao mesmo tempo que nos põe no caminho almas caridosas. Outros tantos auxiliares que atenuam o fardo das nossas culpas anteriores. Persevera tu também, que como eu serás recompensado. Agradeço-te as boas preces e o serviço que me prestaste. Jamais me esquecerei. Um dia nos havemos de tornar a ver e muitas coisas te serão explicadas. Coisas essas cuja explicação hoje seria extemporânea. Fica certo somente da minha dedicação, de que estarei ao teu lado sempre que de mim precisares para aliviar aqueles que sofrem. A mendiga velhinha, Juliana Maria. Vamos anotar aqui, evocado a 10 de junho de 1864 na Sociedade de Paris, para a gente retomar na próxima. Hoje é dia 27 de 11 de 2014. Muito bem. Alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Muito bem. Então vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura
excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de justiça e misericórdia, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para aprender com esses depoimentos dos espíritos que passam pela terra em condições miseráveis, mas alcançam a felicidade no mundo dos espíritos. Queira, Senhor, que a vossa misericórdia se estenda sobre nós e que nós possamos ter bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, dignificar a vida e honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que compareceram a este nosso encontro de estudos, nós o declaramos encerrado.